Olá, boa noite. Outro cenário hoje, ó. Tá estourando um pouquinho a luz aqui no meu quadro, mas para quem me acompanha há mais tempo, já identificou aqui minha gravura do Gustave Doré, de uma das cenas mais emblemáticas de Dom Quixote. Então essa gravura, se vocês forem à internet, eu sei que tem gente que vai perguntar, então essa gravura é de Doré sobre Dom Quixote. Você sabe que ele, enfim, desenhou várias cenas, né, do livro do Cervantes. Então eu estou aqui no meu escritório hoje, por isso que eu fiz stories mostrando meus livros, minha pequena biblioteca, etc. O que é? Finalmente cores de fundo. Pô, vocês também, viu? Tá louco. Essa parede aqui do meu escritório é muito bonita mesmo. Espera aí que eu tô achando que eu tô iluminado até demais. Espera aí. Aqui assim. Pronto. Acho que melhorou um pouquinho. Não, né? Vamos mudar aqui. Espera lá. Aqui. Melhorou. Acho que tá bom assim. Então, boa noite para quem está aqui nos acompanhando. Qual o tema? Calma, eu nem disse ainda. Tô dando boa noite. Jéssica, a Dani tá aqui também do Eve Mulheres, que a gente fez live esses dias. Bruno, Tatiana, Giane, tudo bem, Giane? Amanda, Alessandra, sejam todos muito bem-vindos, tá? Tiago, O Iluminado. Olha que tem aquele filme terrível, né? O Iluminado. Aquele filme é muito ruim. Então não é muito bom falar O Iluminado. Minha referência é um filme. Boa noite. Vocês viram, né, a minha biblioteca, tá? Minha pequena biblioteca. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Olha aqui. Olha que bonitinha, ó. Olha lá. Separado por setores, por temas, autores. Lá em cima ficam meus dicionários. Também ali em cima ficam meus livros de psiquiatria e psicologia. Dentro desse armarião aí tem um monte de coisa também. Tem livro aqui na mesa também, tem máscara. Tás a ver, como dizem os portugueses? Tás a ver? Boa noite. Aqui, deixa eu ver, centralizei de novo. Tá. Então, sejam todos bem-vindos aqui. Vamos pro tema de hoje. E eu quero falar sobre uma coisa que até agora há pouco eu estava conversando com uma aluna que já me conhece há bastante tempo, e mudou o cenário, mas mudou só hoje. Amanhã eu tô em casa de novo, porque eu não gosto muito de sair de casa, então amanhã eu tô em casa de novo. Eu quero falar de um tema que eu até toquei com essa aluna, porque a gente estava falando de Cecília Meirelles, a gente estava falando da sutileza, da delicadeza da Cecília a tratar de coisas tão pequenas, aparentemente tão pequenas, tão, enfim, simples, né? Tão simples. E ela conseguir fazer poesias tão maravilhosas que nos levam a certos lugares assim impressionantes, incríveis mesmo, porque como é que pode você ser conduzido a um mistério, a um segredo da vida, a um conhecimento tão profundo sobre a vida a partir de uma gota de água que está na folha da plantinha, né? Que tem poema da Cecília sobre isso. Então a gente estava falando sobre isso, aproveitando aí o aprendizado com Cecília. E aí a live de agora não é sobre a Cecília, mas é sobre esse olhar das pequenas coisas, esse olhar da simplicidade. Vejam vocês, São Tomás de Aquino, numa das suas famosas afirmações, diz o seguinte: Deus é simples. É uma das mais famosas afirmações de São Tomás de Aquino. Deus é simples. Quando ele diz isso, que Deus é simples, ele não está só querendo dizer que Deus, portanto, não é complicado. Essa coisa, a gente tem até um fetiche com esse negócio de ser complicado, né? Porque, querendo ou não, a nossa sociedade até acha legal, a gente até gosta de conhecer vidas de pessoas que são complicadas, que são cheias de questões, de senões, etc e tal. Então, a gente gosta de ver vidas de artistas, vidas intelectuais, que é tudo gente complicada, né? Gente complicada e interessante. E quando São Tomás de Aquino diz que Deus é simples, ele não está só dizendo que Deus não é complicado. Muito mais do que isso, ele está querendo dizer que Deus não tem partes. Deus não tem partes. Deus é uno, unívoco e uníssono. Então,
ao dizer Deus é simples, eu estou querendo dizer, Deus não tem essas complicações que nós temos, porque nós temos partes. Nós, existencialmente falando, somos também um conjunto de partes, uma soma de partes. Por que você vai para a terapia? Por que você estuda? Por que você está lá aprendendo a escrever diário comigo? Porque você quer juntar as partes. Quanto mais complicado você é, quer dizer que mais partes você tem. E, portanto, a dificuldade é maior de você juntá-las num processo de autoconhecimento, num processo narrativo, biográfico, num processo de, enfim, de compreensão mínima de si mesmo e da vida. Então, nós nos afastamos de Deus. Nós ficamos diferentes de Deus à medida em que nos reconhecemos muito complicados. E o que eu estou lamentando aqui na abertura da live é gente que se vanglorie mesmo e que ache legal, ache bonito ser complicado. Entendem? Qualquer filósofo, qualquer artista de verdade vai, aspas, invejar o homem simples. Invejar o cidadão simples, a pessoa simples. Por quê? Não porque por uma falsa modéstia da parte desse artista ou desse intelectual, mas porque de fato a vida fica muito melhor na simplicidade. A vida fica muito mais intensa, inteira, quando você desfruta, vive e absorve a vida sem as complicações desnecessárias, na inteireza do teu ser. E inteireza é sinônimo de simplicidade. Estão entendendo? Não é a mesma coisa de simplismo. Eu sempre faço essa distinção. O simplismo é ruim. O simplismo é, estou lendo George Steiner, estou lendo Roger Scruton, ou estou lendo Platão, e estou achando que tudo aquilo ali é muito fácil, que eu estou entendendo tudo. Não, isso daí não é nada complicado, não. Nem precisa ficar estudando tanto assim. É simples. Esse é o simplismo. Quando você diminui as coisas. Coisas que são difíceis, coisas que são mais complexas, coisas que exigem mais de você, e você passa uma régua por baixo. Isso é simplismo. Nós não devemos desejar o simplismo. Há uma série de pessoas que vivem este tipo de falsa simplicidade. Elas tomam tudo por uma régua baixa, por uma altura baixa, entende? Elas não reconhecem magnanimidade, complexidade, concretude e gravidade nas coisas. Então isso a gente não quer. O que a gente quer, que tem no olhar de uma Cecília Meirelles, e está na frase de São Tomás de Aquino, é um olhar e uma postura simples sobre a vida, sobre todas as coisas. Eu quero absorver, eu quero ser tocado na minha inteireza pela inteireza da vida. Veja como nós temos fetiche pela complicação, fetiche pelo difícil, não é? Vou te dar 2 exemplos que vão provar para você que a gente tem um fetiche por essas coisas. Primeiro exemplo, pega aqui no Brasil. A disciplina que mais tem aula, que mais faz aluno ficar de recuperação, que as pessoas mais têm medo. Eu trabalhei em escola, eu sei do que eu estou falando. São as disciplinas de exatas. Tem lá 5 aulas de matemática por semana. 5 aulas de matemática. E as pessoas valorizam aquilo, via de regra. Não que a matemática não seja importante, mas as pessoas dão valor para aquilo. Sabe por quê? Porque é difícil. Os alunos dão valor para aquilo porque é difícil, porque é complicado. No conselho de classe, o professor que geralmente mais fala, o professor que tem mais poder de voz lá, não é o de artes, nem o de língua portuguesa, né? Nem o de história, com 2 aulas na semana. É geralmente o de matemática, o de química, o de física. Há um fetiche pelo complicado, há um fetiche por aquilo que exige mais de mim intelectualmente, no meu raciocínio, pelo menos. Então esse é o primeiro exemplo. A gente gosta do complicado, o que é uma pena. Não deveríamos gostar do complicado. A gente não precisa fugir do complicado, mas a gente não precisa achar ele melhor porque ele é complicado. Essa é uma bobeira nossa, entende? A gente gostar de uma coisa porque ela é complicada. Você pode aplicar isso até nas suas relações humanas, não é? Então, eu gosto demais do fulano. Mas por que você gosta do fulano? Porque ele é complicado. Porque é difícil ficar com ele. Porque nossa história é complicada, nossa história é difícil, é dura, é cheia de altos e baixos. Aí é por isso que eu gosto, por isso que eu gamo.
Então tem esse problema. Há um fetiche dentro de nós, pelo que se opõe a Deus. Mesmo a matemática não tem que ser complicada, ela pode ser profunda. Profunda. Porque afinal a matemática é uma forma de traduzir também a realidade. Mas ela pode ser, ao mesmo tempo, simples. Como os grandes e primeiros matemáticos a praticavam. A coisa que é pura invenção da nossa capacidade aqui de ficar procurando pelo em ovo. A gente sabe disso. Agora, o outro exemplo que eu ia dar. Primeiro era esse, então, da situação, por exemplo, das disciplinas de exatas nas escolas brasileiras. O outro exemplo é, nós, se tivermos que escolher, no nosso dia a dia, entre aquilo que a gente percebe, vive, compreende, mas não tem como explicar, não tem como dizer, como teorizar, e aquilo que a gente consegue explicar, que a gente consegue intelectualizar, que a gente consegue raciocinar, mesmo que não entenda tudo, a gente prefere isto. A gente prefere a intelectualização, a gente prefere os adornos que tornam uma coisa, uma experiência, um conhecimento complicado, porque dá áreas de importância para o que a gente está fazendo, dá áreas de importância para o que a gente está estudando, do que a simplicidade da experiência. Entende? Professores, deixa eu ver o que vocês estão comentando. Boa noite a todos, sou prof de matemática. Olha aí a Maria. Isso aí, Maria. Então, teu desafio é justamente mostrar que não é uma complicação, mas pode ser simples se bem compreendido, né? Se compreendido as premissas, pode ser muito simples e muito verdadeira. Como eu volto a dizer, a sabedoria das leis eternas, Mário Ferreira dos Santos, a tradução dos princípios primeiros mesmo da realidade, princípio primeiro sinônimo, enfim, foi uma redundância, mas a tradução desses princípios de início da realidade são traduzíveis em fórmulas matemáticas, né? Tá lá Mário Ferreira dos Santos falando sobre Pitágoras. Mas isso não é necessariamente complicado. Entende? Também não quer dizer que é mistério. Veja, a gente confunde um problema de química, física, etc., que é muito complicado, a gente confunde com misterioso. Misterioso não é complicado. Misterioso está acima da minha capacidade de compreender. Complicado apenas exige muito de mim para compreender. O mistério é aquilo que mesmo com todo o meu esforço eu não vou entender, mas não quer dizer que eu não possa viver. Não quer dizer que eu não possa experimentar. Afinal, quem é católico vai à missa e comunga tem semanalmente ou diariamente uma experiência do mistério. Explica a experiência. Nenhuma explicação vai dar conta. O ponto da live de hoje não é bater nas coisas que são complicadas, nem bater na matemática. O ponto da live de hoje é por que é que a gente insiste em optar, em escolher pelas coisas difíceis, complicadas, que turvam o nosso olhar sobre a vida nua e crua. A vida tal como ela é em primeira mão simples, mas a gente complica. As pessoas marcam um atendimento comigo, tá? E daí a gente vai tratar dos problemas delas nos atendimentos. Eu vou dizer para vocês, 60%, 70% dos problemas que as pessoas relatam para mim, e os psicólogos que estão me ouvindo podem confirmar se no consultório deles é assim. 60%, 70% do que eles falam não é problema. Ou, se é problema inventado, problema que a pessoa procurou para ter. Tá entendendo? As pessoas procuram problema porque existe de fato um fetiche e porque elas podem usar como justificativa para uma série de coisas. Tô cheio de problema, tô sem tempo, tô resolvendo um monte de questão. Dá um arzinho de importância para a vida, né? Do que se comparado com aquele jardineiro que todo dia faz a mesma coisa, todo dia planta lá, cuida da terra, planta aquelas plantinhas dele, volta para casa, janta. É de uma falta de problema, se olhado dessa perspectiva, que, nossa, fica desinteressante a vida do jardineiro. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É um olhar não só mundano, é um olhar besta, é um olhar idiota esse nosso. Um olhar sobre a vida de valorizar as coisas que se revelam na sua complexidade e desmerecer, perder a sensibilidade para aquilo que se revela na sua simplicidade. E justamente por ser simples é mais inteiro do que o complexo. Do que o complicado. Melhor que complexo é complicado. Melhor usar a palavra complicado. Então a gente desmerece o que se revela na sua inteireza, na sua simplicidade.
Sendo que o que devia realmente servir de base interior para nós, servir de referência, de baliza de vida interior e de dia a dia, são as coisas simples, indubitáveis. Entende? As coisas que são o que são, e que são inteiras, e que são assim. Compare o homem com os animais. Os cães, os gatos, os cavalos, os camelos. Olha, eles estão muito mais inteiros na espécie deles. Eles são muito mais simples existencialmente falando do que nós. Portanto, olha só, como falta problema para o camelo, como falta problema para o cavalo, para o cachorro, para o gato. Para nós sobra problema, por quê? Não porque a gente nasceu para sofrer neste vale de lágrimas, mas porque grande parte do sofrimento é procurado, é inventado. As pessoas querem ter problema, porque tem um fetiche nisso. E aí essa coisa do querer o complicado, querer problema, faz com que elas percam a sensibilidade, o olhar, a capacidade afetiva de ser sensibilizado, ser tocado pelas coisas que não são complicadas. E aí, por exemplo, Cecília Meirelles ou Emily Dickinson não são tão interessantes, aqueles poeminha, 4 versinhos, tararará, se comparados a, por exemplo, T.S. Eliot, a isto ou aquilo. Olha, T.S. Eliot é maravilhoso, é grande, gênio, etc. Ninguém está falando o contrário. Mas eu vou dizer para vocês, a genialidade dele não está assim acima da genialidade de uma Emily Dickinson ou de uma Cecília, que fazem coisas assim, ó, desse tamanho, mas de uma profundidade, de uma força, de uma delicadeza e de uma inteireza que a gente devia educar o nosso olhar com isto. E claro, subir degraus sempre e também ler o T.S. Eliot. Vocês estão entendendo? A gente perde o olhar para o real. E o real é sempre menos complicado do que o mental quer que ele seja. O real é sempre menos complicado do que o mental gostaria ou se engana que aquilo seja. Somos mentais demais, reais de menos. Somos mais irreais justamente porque nossa capacidade mental e de projetar sobre as coisas e de tornar as coisas mais dramáticas do que elas são é o que nos afasta da realidade. Volto a usar essa comparação de espécies aqui. Se eu for pegar os problemas do cachorro são reais. Estou com fome, estou com frio, são problemas reais. Nós, seres humanos, temos problemas irreais, que se tornam reais em medidas que se tornam nossos, que fazem a gente sofrer, etc, etc, etc. Mas a origem deles é real. É o fetiche pela complicação. Estão entendendo? Esse fetiche pela complicação, esse desmerecimento do simples em relação ao simples, ao delicado, ao pequeno, ao que merece uma atenção às vezes silenciosa, ao que cresce em silêncio. Veja os alardes que nós fazemos em relação a redes sociais e tudo mais, em que a gente geralmente tende a olhar mais porque faz barulho. A gente tende a valorizar mais aquilo que é produção a olhos nus. Aquilo que grita, aquilo que faz barulho, aquilo que chama atenção. A gente tende a valorizar mais essas coisas que piscam na nossa frente, na nossa linha do tempo, no trânsito, nos outdoors. A gente tende a prestar mais atenção nisso. Aquilo que cresce em silêncio, aquilo que tem a sua própria lei interna de produtividade, de crescimento, de expressão, de realidade simples, a gente tende a não perceber, a ignorar. Entende? Então fica aqui a provocação, o pedido para que a gente preste mais atenção nas pequenas coisas e para que a gente valorize mais as coisas simples no sentido da live de hoje. Porque a simplicidade é educativa, gente. A simplicidade é instaladora na realidade. A simplicidade faz bem. A simplicidade evita que a gente escorregue desnecessariamente em certas cascas de banana que é a gente mesmo que põe. É a gente mesmo que joga na rua para a gente mesmo derrapar. Tá entendendo? Aqui, a mente é traiçoeira, isso. A síndrome do pavão também, síndrome de pavão, né? Porque num tempo de redes sociais, de virtualidade, tem vencido quem grita mais alto, quem chama mais atenção, quem tem mais penas, quem tem pena mais colorida. Só que a vida mesmo, o suor das mãos, não é isso, gente. Essa é uma parte muito pequena da vida.
Então, a live de hoje era uma reflexão sobre isso. A gente precisa afinar o nosso olhar para as coisas simples, para as coisas às vezes pequenas, para as coisas que crescem em silêncio, porque me parece que elas duram mais do que as que gritam, do que as estrondosas, muito coloridas, falam mais alto. Me parece que essa não é a produção. Tem live minha sobre produtividade, inclusive. Me parece que essa não é a verdadeira produção. Mas aquela outra ali, ó, que eu vejo na realidade acontecendo, se eu tiver um olhar apurado para isso, se eu for sensível a isso, e abrir um pouco mão desse fetiche, sabe? Parar com esse tesão pelo complicado, gente. O tesão pelo complicado vai complicar a tua vida. E Deus, volto a dizer, é simples. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Então, aqui nesse cenário de hoje, aqui no meu escritório. Fiquem bem, bom restinho de quarta-feira. Amanhã estamos 19h20 de novo conectados. E a live, não esqueçam, vai para o YouTube. Tá bom? Um abração, bom final de noite para todo mundo. Tchau, tchau.